Resumão do que está acontecendo. Boa tarde a todos vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco. O que é notícia nesta manhã e que a gente espera que não aconteça nada de tão grave. Vamos voltar a Barão de Cocais, onde a gente fica sempre de olho o que está acontecendo lá, mas é muito sério, viu, gente? Veja você, o paredão de talude, ele escorrega 56 centímetros por dia. Ele está escorregando lentamente. É esse o medo de todo mundo. Até agora, Vale não se manifestou, ninguém diz nada. O paredão do talude fica a 1,5 km da barragem. Aí a gente tem um alerta para fazer para todos vocês. Independente do estado que você more, apesar de que Minas Gerais e São Paulo realmente é uma barbaridade o que está acontecendo com dengue. Isso mesmo. De janeiro a maio deste ano, 295 mortes por dengue. Isso mesmo, 295 mortes. Em 2018, no mesmo período, nós tivemos 99 mortes. Então, gente, 965 mil pessoas contraíram dengue este ano no Brasil. Você que está me assistindo agora nesse momento, já deu uma olhadinha aí no seu quintal hoje? Ó, se a gente olhar, cuidar do quintal, dos potinhos, enfim, 2 vezes por semana já é o suficiente para a gente não deixar o bichinho se proliferar. Então, vasos de plantas, tá bom? O quintal, quem tem quintal, uma tampinha de garrafa é o suficiente para ele se desenvolver. Presta atenção, gente, 295 pessoas morreram já de dengue no Brasil. Agora, um outro assunto que está dando o que falar é uma ação. Paulo Berti está sendo processado, por racismo pelo ator Milton Gonçalves. Uma loucura isso aqui. Daqui a pouco até eu vou perguntar para a doutora Ivone Zegger, que está aqui, por um comentário que o Paulo Berti teria feito num grupo de WhatsApp. O que teria na frase? O sindicato está lá, está há muito tempo e tem uma forte representação negra com o Milton e o Jorge Coutinho. Dispensável a representação negra, não é mesmo? Tem umas coisas que são tão óbvias e tão dispensáveis e que a gente sabe que vai dar burburinho lá na frente, que vai dar treta, mas tem gente que gosta de um barulho, né? Mudando de assunto, gosto desse assunto aqui. E um dia até quero fazer uma pesquisa com vocês. Padres na Amazônia. Existe a possibilidade, certo, aberta, preferencialmente para indígenas, a Igreja Católica está abrindo isso, para ordenar padres casados, porque a Igreja Católica está vivendo uma escassez muito grande de padres já há muito tempo, né? Então, está se pensando que nessa região da Amazônia, nessa região remota, os padres possam se casar. Isso mesmo. Isso será discutido em outubro, quando nós teremos um sínodo dos bispos no Vaticano. Sínodo é quando todas essas questões são discutidas. E aí, você que está do outro lado aí me vendo, o que você acha? Eu gosto dessa ideia. Por que não? Aliás, abrir para que todos os padres se casem e tenham famílias. Por que não, né? Tudo bem, o celibato aí dá uma discussão sem fim, não é mesmo? Mas a igreja está aventando a possibilidade, então, de os padres nas regiões remotas da Amazônia virem a se casar. Vamos aguardar. Agora, veja você o que aconteceu com Zé Neto, que desabafou. A gente vê o artista na televisão, shows, aquela vida, né? Aquela coisa incrível, agitação, luzes, holofote. E ele diz que meu filho não quer mais falar comigo. Aliás, tem o áudio dele, né? Roda lá pra gente. Porque a gente não consegue ser pais presentes como a gente sempre sonhou. A gente não consegue sair de casa às 6 horas da manhã e voltar às 6 da tarde e estar com nossos filhos. Amanhã a gente vai passar um domingo com a nossa família. Que vida, hein? Que vida é essa de ter saudade e do filho e dele dizer: meu filho não quer mais falar comigo. Sentindo essa ausência tão forte desse pai, né?
E aí, quantos artistas que já se questionaram, né, de diminuir o número de shows e tudo mais por conta disso. Tudo bem, dinheiro é muito bom, todo mundo gosta, né? Mas e até que ponto esse dinheiro também me afasta dos meus queridos, né? Esposa, família, pai, mãe, filho e tudo mais. Tá aí o Zé Neto fazendo um desabafo, então, num show. Tomara que você consiga mais tempo aí para ficar com seu filhote. Gente, lá na China, pelo menos 12 mortos e 134 feridos. Isso mesmo, no sudoeste da China, em Sichuan. Um terremoto ontem, 10 horas da noite, 10h55 da noite, aqui no Brasil, né? Horário de Brasília. 6 graus na escala Richter, não foi pouco. Gente, foi 11 horas da noite lá na China. E essas tragédias sempre acontecem à noite, né? Que terrível isso. Pô, enche a tela lá, enche a tela, tira eu isso, coloca lá a imagem. Olha que loucura, meu Deus, 6 graus não é pouco, gente. Não é pouco mesmo. Até agora, então, nós temos 12 mortos e 134 feridos. E aí, falando em cantor que a gente falou do Zé Neto agora há pouco, vamos falar do Belucci. Em Ourinhos, no último domingo, fazendo shows, ele não se sentiu bem, estava, né, apresentando o show, o cantor estava se apresentando com o parceiro. Dá uma olhadinha lá o que aconteceu com ele. Olha lá, explodiu tudo. Olha aquilo, gente. Aí ele foi levado, né, pro hospital, tal, foi pra ver e tal, o que tinha acontecido. Graças a Deus não aconteceu nada de grave, mas foi um senhor de um susto. Aliás, a gente não pode esquecer, quando eu vejo esses fogos em palco, a gente lembra do quê? Da Boate Kiss. 2013. Aliás, está fazendo aniversário hoje. E aí está uma movimentação muito grande em Santa Maria exatamente hoje, porque se pede para que sejam julgados pela justiça comum todos os envolvidos. 2013, essa história ainda não acabou. E tudo começou com fogos no palco, lembra? Então, agora eu vi isso, lembrei. Boate Kiss 2013 em Santa Maria. Meu Deus. Vamos em frente. Cadê o meu relógio? Perdi o meu relógio. Doutora, como vai, minha doutora Zegger? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. 12h08, que bom que você veio. Não atropelo sempre. Quando é que a gente vai parar de correr? Eu acho que nunca. A gente poderia ter asas, né, doutora Ivone? Mas é ótimo, é bom. Vamos começar com as perguntas? Vamos. Aliás, você pode mandar a sua pergunta aqui pra gente pelo 964874908, que é o nosso WhatsApp, que a gente vai atendendo você aqui, tá bom? Mas eu vou começar com a primeira pergunta aqui, que é do Roberto. O Roberto faz uma pergunta de muitos pais. Por que que geralmente o juiz, numa separação, dá a guarda para a mãe? Mesmo que às vezes essa mulher nem tenha condição de cuidar desse filho. Roberto, deixa eu contar uma coisa para você, eu acho que já vai ajudar todo mundo. O juiz, ele na verdade, ele sempre vai observar o que é melhor para a criança. Então, isso significa o seguinte, se ele tem indícios de que a mãe está dando conta da criança, ela tem toda uma estrutura que, obviamente, você vai ajudá-la, não significa que você não pode ter a guarda. Crianças, adolescentes, ou principalmente menores de 12 anos, normalmente os juízes se preocupam e deixam a criança com a mãe. E quando essa mulher não tem condições de cuidar desse filho? Mas o que não é ter condições? Vamos lá, ela pode ser, vamos exagerar? Se ela é uma alcoólatra. Ela pode ser uma mãe relapsa, uma mãe violenta que bate nesse filho. Bom, aí não, óbvio. Mas se você não leva essas informações... O juiz não tem. Ao juiz. E não leva com boletim de ocorrência, com as informações, não adianta só falar. Você sempre tem que levar provas. Lembra, o judiciário só se pauta por provas. Provas. Se a mãe bate na criança, se ela é relapsa. Esse relapsa também é meio relativo. Crianças menores de 12 ou impúberes, ou melhor, 3, 4, 5 anos, 6 anos, normalmente elas vão ficar com a mãe, a não ser que você realmente tenha razões para isso. Agora, Olga, uma coisa muito importante, gente, atualmente os juízes estão concedendo
tranquilamente a guarda compartilhada. Uma hora a gente precisava falar disso. Vamos falar porque mais os pais com têm muita preocupação, detalhes. isso é muito importante para vocês, tá? O Edivan está perguntando aqui pelo nosso WhatsApp que ele tem um tio que perdeu a primeira esposa e esse tio não se aposentou. Casou novamente. Agora ele está perguntando o seguinte, ele tem condição de requerer a aposentadoria da mulher que morreu? Tá, a mulher morreu, A mas... primeira esposa morreu. Sim, Ele casou a de primeira. novo. Tá. O que acontece? A primeira esposa faleceu. O que acontece? O que é a pensão previdenciária? É para fazer com que o outro cônjuge ou companheiro não fique na mão. Afinal de contas, se alguém faleceu, imagina-se que o outro vai ficar sem muita estabilidade. Muito bem. Agora, você já está casado. Eu diria para você que vai ser um pouquinho complicado você obter esta previdência, porque não é porque alguém faleceu que necessariamente você vai ter direito à previdência. De toda forma, oriento você a ir até um posto da Previdência Social, do INSS, e enviar seus documentos e verificar o que pode acontecer. Ok. Minha avó intitulou meu primo como cuidador dela, o que fez que nos afastássemos dela. Como fica a questão de herança nesse caso? Olha, cuidador é diferente de alguém que está sob a tutela, curatela de alguém. Se ela instituiu alguém porque ela tem mais confiança, tem mais proximidade, não quer dizer nada. A herança sempre será dos herdeiros, lembre-se, herdeiros necessários, que são, em primeiro lugar, os descendentes, que são filhos, na falta de filhos, netos ou até bisnetos. E se não há esse grupo de pessoas, você vai em seguida para os ascendentes. Agora, esse pessoal todo, o receio é porque você distinguiu alguém para ajudar você e você está preocupado com a herança? Essa não é a preocupação. A preocupação, acho que deveria ser ajudar essa senhora, essa sua avó. Camila diz o seguinte, que vive um relacionamento de 2 anos e meio, tem um papel de união estável, ele tem uma casa, paga prestações, adquiriu antes de ficar comigo, diz ela. Eu tenho algum direito em caso de separação? A casa é dele, ele que paga, ele já tinha. Bom, então, não. Num caso de separação, muito provavelmente casada ou em união estável, se o regime de bens escolhido for a comunhão parcial de bens, o que significa comunhão parcial? Tudo aquilo que vocês adquirirem, comprarem na constância do casamento ou da união estável, será partilhado, será dividido. Se essa casa, Camila, ele tinha antes de conhecer você, se vocês se separarem, com certeza essa casa continuará pertencendo a ele. Diferentemente, se houver um falecimento. Se ele vier a falecer, provavelmente aí você se tornará deste imóvel, especificamente, herdeira. Mais uma pergunta, meu pai faleceu, invariavelmente tudo passa para minha mãe? Tudo que era do casal, meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu. Tudo passa para o nome da mãe? Não é assim. Se alguém faleceu, eu sempre lembro a vocês, a primeira coisa que vai se observar é o seguinte: qual é o regime de casamento destas pessoas, deste casal? Muito bem. A depender do regime de bens, esta senhora, sua mãe, receberá ou meação, ou, quer dizer, a metade do que ela tem de direito por conta do casamento, e herança, ou só ameação. Eu já comentei isso com vocês. Agora, você como filha, você vai receber a outra parte. Por exemplo, se a sua mãe receber meação, você receberá a outra metade que é herança. Se a sua mãe receber herança por conta do regime de bens, você receberá a outra metade também por conta da herança. Tá? Dá tempo para mais uma pergunta? Vamos lá? Doutora, eu perdi pai e mãe, meu irmão não fez inventário e nem pôs a casa à venda. O que é que eu faço? A Rosana lá de Florianópolis, um beijo pra você. Quando vocês dizem de onde vocês são e o nome, eu falo aqui. Beijão pra vocês, tá? O que que a Rosana faz? Rosana é o seguinte, não tem muito jeito. A questão dela, na verdade, é a seguinte. Como é que é, Olga? Desculpa, eu acho que eu agora batuquei com a anterior. Agora também aqui complicou. Tá, de toda forma, deixa... Faleceu a família, não foi vendida a casa, nem feito inventário, nada. Ok, então o que vai acontecer?
O inventário, eu sempre comento com vocês, o inventário é alguma coisa que, gente, é obrigatória, não adianta vocês deixarem para depois. Não, depois eu penso, depois eu vou ver. O depois só vai trazer problemas para você. Por quê? Você tem normalmente 60 dias para você abrir o inventário. Se você passa dos 60 dias a partir do falecimento, você vai ter multa em cima de tudo aquilo que você deverá receber. Então, já não vale a pena. Muito bem, continuando. E por que você está guardando? Qualquer coisa que você precisar fazer, alugar, vender, qualquer transação que você precise fazer, você não vai conseguir. Por quê? A primeira coisa que alguém vai fazer quando aluga ou quando vende é o seguinte: quem é o proprietário? Ah, o proprietário morreu. Bom, então não dá para comprar. Por quê? Tá Vocês tudo fizeram embaralhado. inventário? É. Não. Gente, Então por precisa favor, fazer. Precisa fazer, tomem cuidado e não percam tempo. Não achem que dessa forma vocês estão... deixa pra lá, uma Não hora adianta a gente protelar que vai arruma. ficar mais caro. Só isso, não precisa pra Arroba mais Ivone nada. Zegger no Instagram para você fazer a pergunta e ela responde, viu? Até E a próxima. Olga também manda aqui pra Olga, porque senão só minha caixa fica cheia. Beijo, minha Deixa linda. dela cheia também. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. A gente adora novidades. Agora eu vou cumprimentar o Dr. Gustavo, que tem o nome do meu filho. Boa tarde. Prazer, boa tarde. Como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo. Como que pronuncia o seu nome, o seu sobrenome? Na verdade está abreviado, né? Porque é Burkowski Krieger. É russo e alemão junto. Oh, o Krieger é alemão, né? Isso. E é Bruskowski. Burkowski. Buskowski. Quem que é o Russo alemão? pelo lado da minha mãe e alemão pelo lado do meu pai. Muito bem. O doutor Gustavo é ginecologista e muitas amigas que estão me vendo nesse momento aqui, até amigos, né, dizem assim, o que eu faço para ajudar a minha mulher, né? Porque quando chega a menopausa, vem uma irritabilidade que não sabe de onde, vem uma falta de secreção vaginal, você tem um sono péssimo. Ah, meu Deus, quando que começa essa bendita dessa Então, menopausa? A gente tem que separar assim, o que seria a menopausa do climatério, né? O que acontece? O climatério é a transição da fase reprodutiva da mulher para a fase não reprodutiva, tá? E isso pode demorar alguns anos, tá? E quando a gente fala de menopausa, é uma data específica, tá? Menopausa é quando a mulher fica 12 meses sem menstruar. Daí a gente vai olhar para trás e falar, aquela foi a data da menopausa, tá? Então, a questão não é exatamente a data, porque algumas mulheres vão começar a sentir alterações muitos anos antes, tá? Então, quando a gente fala de vida reprodutiva, em geral, o início da vida reprodutiva da mulher vai começar com a menstruação, Certo. né? A menstruação é muito dependente da alimentação. Então, a gente vai ter meninas de 8 anos que se tiver uma... Agora cada vez mais cedo, né, doutor Sim, Gustavo? porque se você tiver uma dieta rica em gordura, você começa a produzir hormônio antes. Quando a gente fala do colesterol, a gente sempre se preocupa com colesterol para, tipo assim, entupir os vasos, infarto, essas coisas. Mas o que é o colesterol? O colesterol é o precursor de todos os hormônios, então está na gordura. Se você tem uma dieta rica em gordura, você tem uma alteração da sua produção hormonal. Então, isso é uma coisa associada ao começo da vida reprodutiva com a alimentação, tá? A gente tem meninas hoje em questões industrializadas começando com 8 anos, e a gente vai pegar, por exemplo, assim, indígenas ou antigamente, que não tinha uma dieta tão rica em gordura, começando com 14, 15 anos a menstruar. E daí, o que vai ser o fim? O fim da menstruação, que é a menopausa, é uma questão mais genética. Então, no Brasil, em geral, e isso é uma questão mais do ser humano como um todo, a menopausa vai acontecer por volta de 48 a 50 anos, tá? E o que acaba acontecendo? Ela pode ser uma menopausa oportuna, acontecendo após os 45, tá? Ou acontecer antes dos 45, dos 40 ao 45 a gente vai chamar de precoce. Abaixo dos 40, a gente já chama de uma prematura, que seria tipo uma falência ovariana. Da gente E aí já ela pensa pode durar em até outros quando? problemas. O período, a menopausa, sim. Teve a menopausa, foi aquela data específica. Agora, o Certo. climatério é indefinido, Você não tá? sabe. Eu já volto aqui, mas eu não quero perder essa pergunta aqui, porque as pessoas já estão nos mandando perguntas. Fiz esterectomia aos 37 anos, jovem, né? Hoje tenho 51. Não tenho mais desejo sexual. É normal. Eu sinto uma irritabilidade muito grande e muitos calorões. O que a nossa amiga faz? O que acontece? Quando a gente fala esterectomia, é tirar o útero. Daí tem que saber se ela tirou o útero ou tirou os ovários junto. A menopausa Pois é, está esterectomia é associada retirada do útero. né? Algumas pessoas tiram o ovário junto. Tira tudo, né? O que acontece? Às vezes quando você tira o útero ele tem vasos que alimentam os ovários. Então, às vezes, baixa o fluxo de sangue nos ovários e ela baixa a produção hormonal. E como ela perdeu o útero, ela também perde a referência da menopausa para saber quando que foi a última menstruação. Pela idade dela, provavelmente, ou ela já entrou na menopausa,
tá? Ou ela está na fase climatérica. O que acaba acontecendo? Quando tem essa perda da função hormonal, a gente vai ter algumas alterações, tá? 8 a cada 10 mulheres vão ter aqueles calores, tá? 6 a cada 10 mulheres vão ter alterações que a gente chama geniturinárias, ou uma perda urinária, ou uma alteração para urinar, ou essas alterações na parte da vagina, de perder lubrificação, e 4 a cada 10 vão ter uma alteração na parte de psíquica, que vai ser ansiedade, depressão, perda de libido. Acontece duas coisas. A parte hormonal está associada a essa questão do desejo. Se ela repor hormônio, ela pode resolver tudo isso? Não necessariamente, tá? O desejo sexual, essa coisa é muito mais uma questão psicológica do que eu vou dizer que vai ter um hormônio que vai então dar ela isso. deve fazer, busca o ginecologista e uma terapia. Pode ajudar? Na verdade, muitas vezes tem que ser combinado. Muito bem. Eu acho o seguinte, diz essa amiga, na menopausa, cada dia uma coisa. Também acho, concordo com você, bonita. É dor de cabeça, não, de cabeça não tenho. É sono, não durmo, é irritabilidade, pressão alta, tem dia que é um calorão que eu fico louca. É a minha linda Maria, tem 52 anos lá de Brusque. Maria jovem também, né? É tudo isso. Tem alguma coisa natural que a gente possa tomar, doutor, sem ser com reposição hormonal, que não é aconselhada para toda mulher? O que acontece? A melhor coisa para tratar os calores é o hormônio. Só que o hormônio ele também vai aumentar o risco de outras coisas. Problemas cardiovasculares, tipo infarto, trombose, tá? E alguns riscos de câncer, tipo mama e endométrio. Então, quando a gente fala de coisas naturais, a gente está falando de alguns fitoterápicos. Por exemplo, o que é muito comum, eles falam à base de soja, tá? O que é o problema? A gente não tem estudos o suficiente para dizer sobre o benefício disso, tá? E inclusive sobre os riscos. As coisas naturais que vai dar mais benefício para evitar esses calores e dormir melhor é atividade física, tá? E uma dieta balanceada. Não existe uma dieta específica. Eu entrei na menopausa, eu preciso fazer uma dieta específica. Qualquer dieta balanceada que ela consiga ficar dentro do peso adequado vai ajudar, porque o excesso de peso ou a falta dele, também muito magra, vai piorar os calores. Vamos responder para um homem agora. Ele é de Jaru, Rondônia. Não sei se você consegue responder, mas a pergunta dele é simples. É o Edson. Homem perde a potência sexual? O que acontece? O que a gente chama de andropausa do homem é uma coisa muito mais complicada. O que a mulher perde de função hormonal, por exemplo, dos 35 aos 40, tá? E dos 40 aos 45, o homem às vezes... Ele vai perder dos 50 aos 60, dos 60 aos 70, perde-se muito pouco no homem, tá? Então, o que pode ter? Tem problemas assim de próstata, tem alguns problemas hormonais específicos, ganho de peso, problemas de diabetes, hipertensão, que vai dar essa questão de impotência, e não necessariamente uma alteração hormonal. Então, é muito mais importante ele passar num urologista para ver e num cardiologista para ver se não tem nada metabólico, do que dizer que ele vai ter que tomar um hormônio para repor isso e ajudar. Passe lá, Edson, então. Mais uma pergunta aqui, hormônio engorda? O hormônio não engorda, tá? O que acaba acontecendo? A falta do hormônio, ou certos tipos de hormônio, vão ter uma alteração hormonal. A mulher, assim, na menopausa, ela sabe que ela muda o humor, tá? E assim, esse efeito de humor, para uma mulher que não está na menopausa entender, é igual quando ela está na TPM. O que é a TPM? É uma baixa do hormônio, por isso que ela sente essa alteração. Na menopausa isso acontece de maneira persistente. O que acontece? A alteração no humor, a pessoa pode compensar na comida de maneira inadequada, comendo errado. Muito bem. Aqui tem uma amiga, não sei o nome, ela diz que toma chá de folha de amora, ela diz que tem 51 anos, que é com relação à menopausa. Incrível, tem muito homem aqui fazendo pergunta também com relação à andropausa e tudo mais. O homem deve procurar por um urologista? É assim, depende do que é a queixa dele. Se ele está com uma questão normalmente de impotência, que é a principal preocupação dos homens, seria um urologista que vai estar vendo com isso, tá? Para ver a questão hormonal. Isso. Homem também pode repor, então, hormônio? Sim, é bem discutível em homem, tá? Porque, assim, a gente não indica que o homem reponha testosterona porque ele está com baixo libido ou impotência, tá? Porque toda a testosterona que a gente dá por fora, que é sintética, ela aumenta muito o risco cardíaco. Um homem, nessa faixa etária de 50 anos, tem muito risco de infarto. Então, ele tomar hormônio pode ser uma coisa muito perigosa. Tem muita pergunta aqui, você não tem ideia. As pessoas reclamando muito dos calorões. E gente muito jovem. Aqui nós temos uma pessoa... Ó, ela diz, aqui vamos lá. Meu marido está com 44 anos e ele tem pouca ereção, diz ela. E às vezes, eu não sei o que fazer. É a Maria que está perguntando, aqui de São Paulo, o que você indica para o esposo da Maria, que tem 44 anos? O que acaba jovem, acontecendo? Né? Isso, uma pessoa jovem, tá? É assim, essa questão assim de
desejo sexual, tanto para homem quanto para mulher, tá? Existem causas orgânicas? Existem, tá? A gente tem que afastar se tem algum problema cardiovascular, se tem diabetes, pressão alta, excesso de peso, essas coisas podem atrapalhar. Mas a maior parte das vezes é uma questão, assim, de estresse, tá? A pessoa que está com a vida sem uma rotina de atividade física, uma rotina de sono, uma rotina de alimentação, isso vai refletir na função da fertilidade, tá? E a fertilidade está associada à questão de ereção no caso do homem e no desejo no caso da mulher. Então, dificilmente a gente vai encontrar um problema orgânico na maioria das vezes. É muito mais uma questão do estresse, da dificuldade de entrosamento do casal, do que eu vou dizer que assim, a gente vai dosar um hormônio, vai dosar alguma coisa e vai achar. Né? É uma coisa bem complexa isso. O seu endereço no Instagram, doutor Gustavo? É o Gustavo B. Kroger. Kroger. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, é um prazer. Alegria, felicidades. Aí para as plantinhas também, vou falar com o McDonald's. Trindade Fernandes. Seu nome, desculpa, mas não tem como não chamar atenção, né? Não tem. Bom dia. Bom aqui, dia. Assim, não tem microfone Prazerzão. que grude. Prazerzão também estar aqui com você. A Maria, do Edu, né? Apaixonada Ficou pelos... alucinada. Bom, o que eu já aprendi com esse menino lindo? Ele disse assim que isso é uma terapia. Você vivia estressado. O Sim. que você fazia mesmo? Eu trabalhava numa montadora e eu vivia estressado, doente. Doente, escutou? Aí eu vi o filme Karate Kid, vi aquele seu Miyagi fazendo aquelas árvores. Eu falei, eu quero ficar velho Opa, igual eu quero aquele ficar um japonês. velho igual aquele. E tô aí até hoje. Quase E agora você vive disso. vivo disso. Você cuida e você vende. Dia inteiro em cima das plantas, cuidando, podando, limpando. Quantos você tem? Ah, eu acho que eu tenho umas 400 plantas em casa. Agora, esse aqui, pelo amor de Deus, me fala disso aqui, gente. Essa aqui é Quantos uma anos? jabuticabeira. Quantos anos tem essa jabuticabeira? Olha, pela espécie, a gente não sabe determinar a idade Certinha. mas deve ter por volta de uns 30 anos de idade. 30 anos e você cuida da bichinha. Eu cuido dela. Aqui, esse aqui também é velhinho, né? Esse aqui é. Esse aqui tem 16 anos de idade. O que é isso? Esse aqui é um Acer Caedé. Sabe aquela bandeira do Canadá que tem aquela folhinha? Ah. É da mesma família. Esse aqui é um Acer, então ele cai as folhas agora no inverno e fica todo pelado. E esse aqui? Esse aqui é um junípero jacaré, Juníperos horizontalis, da família dos pinheiros. E é uma planta que ele cresce para os lados. E você tem que podar todo dia? Não, a gente tem que regar o bonsai todo dia. Ah, rega todo dia? Todo dia. A gente rega todo dia e poda uma vez a cada 2, 3 meses, dependendo da espécie. Bom, hoje é dia que a gente comemora a imigração japonesa. E tudo isso veio com eles também, né? Esse amor. Exatamente. Isso aconteceu em 1908, quando eles chegaram por aqui e também foram para o norte do Paraná. É onde mais se tem japoneses no Brasil. São Paulo e norte do Paraná. Quantos são hoje? Atualmente é a maior população fora do Japão, viu? 1,5 milhão de descendentes. Você sabe que o japonês, Mas- ele melhora tudo, né? Tudo. O bonsai, na verdade, ele veio da China. Ah, ele é chinês? Ele é da China. Não é japonês? Não, aí com o budismo, os japoneses começaram a ver que aquilo era interessante. O japonês melhora tudo, né? Aí ele chegou no Japão, lá virou o berço do bonsai mundial. Pronto. E a minha querida Fabi está no berço japonês em São Paulo, na Liberdade, né, Fabi? Bom dia, querida. Olha, esse delay... Mostra o bonsai. Fica no bonsai que tá bonito. O delay é uma coisa tenebrosa, né? Porque você chama e ali você começa a contar. São de 7 a 10 segundos, né? Até a minha voz chegar, ela ouvir e falar. E ainda travou. Aí Ah, que pronto. Daqui a pouco ela volta. Esse aqui o que é, hein, Esse aqui é uma Mac? caliandra vermelha. Caliandra. Cada pontinho desse daqui, ó, vai sair uma flor linda como essa. Ai, que flor mais linda. Você viu? Ela forma um pompom. Isso aqui para as abelhas é formidável. Aliás, quanto que nós precisamos plantar para as abelhas, Não é hein? verdade? Então, quem quiser ter uma terapia em casa, para chegar depois do trabalho, um fim de semana, quiser esvaziar a cabeça, ficar de bem com a vida, tem um bonsai, que é a melhor coisa do mundo. Vamos agora chamar a minha querida Fabi. Diga lá, Fabi, bom dia.
Então, Olga, olha só, quanto a gente não tem a aprender, né, com a cultura oriental, com a cultura japonesa. Eu estou aqui, né, no bairro da Liberdade, esse bairro tradicionalmente japonês aqui em São Paulo, como você bem disse. O Brasil é o país que tem mais japoneses fora do Japão, principalmente aqui em São Paulo. E a gente está aqui, ó, em sua homenagem, à sua pauta aí do bonsai, olha só, no Jardim Oriental, que também é uma parada obrigatória para quem vem aqui à Liberdade. Tanto para saborear as delícias japonesas, tem vários restaurantes japoneses aqui, como também para adquirir um pouquinho dessa cultura oriental. O que tem aqui? Muitas lojinhas, né? Eu falo assim que é um dos passeios preferidos dos meus filhos, porque tem aquelas lojas com aquelas balas japonesas que fazem muito sucesso, mas a gente vai entrar nessa loja aqui, olha, que parece que a gente tá um pouquinho do Japão. Então eu vou convidar todos, né, que estão acompanhando aí o programa da Olga, pra gente fazer essa viagem aqui pelo Japão. Vou pedir pra gente ir mostrando aqui, ó, pode ir, a gente vai fazendo esse passeio aqui por essa loja com tudo que existe de mais tradicional no Japão. A gente já entra aqui, tem as bandeirinhas mostrando essa união entre o Brasil e o Japão. Vou contar aqui com a Que espetáculo, hein? Eu já dá vontade de ficar num lugar desse, né? Porque a comidinha lá também o que é aquilo? A culinária japonesa é deliciosa, Eu não né? gosto muito de ir na Liberdade. Porque eu voto com ferramenta, voto com plantas, eu voto com um monte de coisa. Não, você não volta de mão vazia de jeito nenhum. Só o bolso. É o bolso. Vamos ver se a Fabi consegue entrar novamente. Me diz o seguinte, como que eu começo? Quem está me vendo nesse momento diz, como é que eu começo tudo isso? Eu quero aprender. Eu tenho que fazer um curso? Não necessariamente. Eu, por exemplo, disponibilizo no YouTube vídeos de graça para as pessoas. Qual o nome lá para acessar? ABC do Bonsai. ABC do Bonsai. Isso. ABC do Bonsai é dele, tá, gente? Então você acessa lá que ele vai te dar o passo a passo. Então, basicamente, o que as pessoas pensam é que o bonsai é uma semente de bonsai. Isso. Na verdade, é uma árvore normal. É uma jabuticabeira normal. Tá, então eu vou lá e compro uma jabuticabeira. Isso. Lá num garden eu compro uma jabuticabeira. Exatamente. Coloco aqui. Aí você faz uma poda. Pode ver que aqui tem um monte de marca. A gente diminui aquele troncão e aí vai emitir brotações embaixo. E ali a gente vai aramar, posicionar os galhos do jeito que a gente quer. Mas tem que ter técnica. Nada, tem que ter vontade. A pessoa tem que gostar de planta. A pessoa gostou de planta, ela faz bonsai facilmente. Sabe por quê? 95% dos bonsai morre por causa da rega. Vamos nesse aqui que enxerga mais a água. água. Vou mostrar pra vocês como é que se rega. 95% morre? 95% morre por causa da rega. Porque a pessoa vai viajar, ela esquece da planta. E a planta é igual um bicho, é igual um animal, um ser vivo. É um ser vivo, então lógico. Você tem que regar desse jeito que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem que regar o vaso todo. Todo dia? Todo dia, até sair por baixo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Embaixo do vaso do bonsai tem um monte de buraquinho, de orifício para drenar a água. Então, o excesso de água não mata, porque vai escoar tudo. O que não pode esquecer de regar, porque planta sem água não vive, né? Então, eu já sei porque que o meu morreu. Tá vendo? Faltou água. É. Ou às vezes a pessoa pega o bonsai e compra, e ele põe na mesa do escritório, ele põe na mesa da sala. É impossível de viver o bonsai ali, porque o bonsai precisa de sol. Precisa de sol, precisa de ar, precisa de claridade e água. Vento, chuva, tudo que uma árvore precisa, normal. Então as pessoas compram, põem no escritório, aí a planta vai definhando, vai morrendo, e ela acha que ela matou a planta. É incrível. Ou você mata porque você dá muita água, ou você mata a bichinha de sede. É mais ou menos isso, né? É muito louco. Falar de plantas é isso mesmo. Gente, presta atenção nisso aqui. Olha isso. Isso aqui é uma amoreira. Isso. Olha as amorinhas, vocês conseguem ver? E pode comer, viu? Pega essa daqui que ela Peraí, menos vou mostrar azedo. antes de tirar. Boa. Ó, peraí, tem uma bem pretinha ali que tá boa pra comer já. Ó. É essa aqui, né? Ó ali, ó, pretinha. E você pode comer o fruto normalmente. Você pode ter na sua casa um pomar em vaso. Sim, porque eu posso ter todas as árvores, todas elas eu posso fazer bonsai? Então, laranja, limão. Desde que a folha seja pequena. Por exemplo, o abacate, a folha é muito grande. Já não dá. Teria que ser uma árvore, um bonsai muito grande. Já não dá pra fazer. A jaca. Agora, planta com folha pequena é árvore?
Dá para fazer. Amora, pitanga, jabuticaba, cereja do Rio Grande, cereja silvestre, todas ficam lindas. Como que chama isso aqui? Esse aqui é um junípero, da família dos pinheiros. Esse aqui é o mais comum que a gente vê, né? A gente vê muito dele. Então... Virado bonsai. Isso, mas é porque lá veio do Japão isso. Do Japão, eles têm isso nas montanhas. Então, eles começaram a popularizar lá e veio para cá também. Ele e o pinheiro negro. Olha que lindo tronco, gente. Dá uma olhada. Eu tô aqui com bonsais lindos que o nosso querido Mac trouxe pra gente. E Fabi está lá na Liberdade, né, Fabi? Num paraíso japonês. Então, e tem várias simpatias, Olga, referentes a esse universo oriental, o universo japonês. Então, a Erika vai explicar. Esse aqui é o nó. É o nó da sorte. Esse é o nó da sorte. Esse daqui também significa o nó da sorte, só que ele tem um dourado para significar a fortuna. Tá. Esse daqui... Com a flor de lótus. Calma aí, Caio. Lótus. Esse daqui com a flor de lótus e o nó da sorte significa prosperidade e sorte, tudo junto. Tá. Esse daqui é a carpa, ela tá pra cima, significa fortuna, significa fortuna. E o nó da sorte, sempre vai ter o nó da sorte, pra sempre trazer sorte pro pessoal que compra. Se a pessoa quiser fortuna, sempre tem sorte. E o que acontece? Pessoas vêm aqui em busca desses objetos para dar de presente e também em busca dessa fortuna, da sorte, da saúde, tudo isso? Tudo isso, todo mundo procura. Procura muito esse negócio significado pra colocar na porta, pra dar de presente. Dia das Mães é o que mais saiu pra eles colocar em casa. Agora, por exemplo, esse aqui, como é que é o nominho dele? Daruma. Olga, eu vou levar um desse Darumá para te dar de presente. Olha só que curioso. Você dá o Darumá, você não pode comprar. Você tem que dar para a pessoa o Darumá. Aí a pessoa faz um pedido. Na hora que ela faz o pedido, ela pinta um olhinho só do Darumá. Quando esse pedido é realizado, ele tem que fazer com que esse pedido seja realizado. Aí sim, tem o direito de pintar o outro olhinho, senão ele vai ficar com a olho pro resto do tempo. É como se fosse um castigo pro Daruma. Ele sempre tem que fazer o seu. E o certo dele é deixar ele em uma estante pra pessoa ver ele todos os dias e não esquecer do Daruma, porque ele sempre realiza. Aí muitos falam, esqueci. Mas não pode ser esquecer. Ele sempre tem que ser lembrado. Pra sempre você ganhar, outros sempre ter várias rotinas. E é certo, acontece, gente. E o que é bem curioso mesmo aqui, eu tô falando que a Erika é mais japonesa que todos, é que o japonês é supersticioso, né? Super, super mesmo. Até na cor, que é vermelho, significa para afastar a mal olhada. Então na loja sempre tem o vermelho e dourado, para afastar a mal olhada e trazer fortuna. E o curioso aqui, Olga, é o seguinte, você entra, né? A gente vê, tem alguns orientais e muitos brasileiros já trabalhando por aqui, muitos brasileiros que vêm almoçar aqui, a Liberdade que fica na região central de São Paulo. Mas os japoneses, eles mantêm aquela questão, eles são mais contidos, não são muito falantes, não é? Mais tímidos. Eles são bem tímidos, eles são bem fechados. Mas depois que eles começam a conversar, eles começam até a ensinar a gente, que tem coisa que a gente não sabe. Eles começam a falar, que nem o Darumá. Eles começam a ensinar, porque cada cor tem um significado. O vermelho a gente sempre começa com o tradicional. Aí tem o dourado, significa fortuna. Tem o roxo, que é proteção. Tem o preto, que também significa proteção. Já assim a gente não sabia. Aí chegou novidades novas do Darumá. Bom, aqui nesse paraíso japonês aqui que a gente tá, tem um pouquinho de tudo. Tem desde as panelas, porque a culinária japonesa faz sim muito sucesso, né? Já caiu aí no gosto popular do brasileiro. Não só com sushi, com sashimi, com yakisoba, mas o pastel, né, que muita gente vai à feira comprar, muitas vezes são os japoneses realmente que trouxeram essa tradição e o brasileiro tanto adota. Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais aqui da Liberdade, como vocês veem. Esse horário, né, o horário do almoço, a movimentação é intensa por conta dos vários restaurantes que tem aqui. Aí, vou fazer aqui uma tentativa. Eu tenho certeza que ela vai almoçar lá, né? Ai, vai ser de almoçar. E se der, traz uma marmita, né, Bibi? Que a gente vai amar uma marmitinha daí. Eu preciso fazer um intervalo agora, é isso? Vamos ver se a Fabi consegue voltar daqui a pouquinho. Tá falando com meu querido Mac aqui de bonsais. Ele que tem só 400. E aí a pergunta, que terra eu uso para plantar o bonsai? Muita pergunta nesse sentido. A terra do bonsai vai variar de qual espécie você vai ter no vaso. Por exemplo, a frutífera, o substrato que a gente chama a terra, sim, é diferente do pinheiro. Tá. O pinheiro ele precisa de mais areia, mais drenagem e menos água no solo. A jabuticaba não, ela tem que estar sempre com o solo úmido porque ela precisa de muito mais água. Então mais terra. Isso. Então são 4 famílias que a gente divide. As coníferas, que são os pinheiros em geral. As frutíferas, que dão frutas. As caducifólias, que são as caducas que caem as folhas no inverno.
E depois tem as floríferas. Então, as floríferas, por exemplo, a gente tem que colocar um pouquinho de casca de pinos bem triturada para que ela possa florescer. Ela precisa de um solo um pouco mais ácido. Muito bem. Agora a gente estava falando o seguinte, tem férias escolares chegando por aí, vai viajar, daqui a pouco final do ano, ou qualquer outra viagem. O que é que eu faço com o meu bonsai, já que ele precisa de água todo dia? Então, a dica que eu dou, ensina alguém a regar, para a pessoa ir lá todo dia dar água para a planta. Caso você não tenha uma pessoa para regar para você, pega uma forma de bolo, essa de alumínio mesmo, coloca a planta lá dentro e enche de água até cobrir o vaso. Até aqui. Isso. Põe a planta no sol. O que vai acontecer? Aquela água vai evaporando bem devagarzinho. Quando ela terminar de evaporar, o substrato, a terra, ainda vai estar molhada. Você tem mais Vai durar 2 ainda dias. Mais uns dias. Então, com essa técnica da forma de bolo, você consegue viajar de 4 a 5 dias sem matar a planta. Mas 15 dias já não rola. Não dá. A vizinha. Ou leva na casa de alguém, pega o seu bonsai. Pede leva... pra irmã, pra tia. Agora você não tem jeito, né? Porque você tem 400. Como é que tu faz? Tu viaja? Não, aí eu vou ter que ir lá regar. E quando eu tenho que viajar, não tem jeito, aí eu peço Alguém vai. pra minha irmã regar. Gente, uma coisa então bem clara que a gente aprendeu hoje. Bonsai precisa de água todo dia. E sol. E sol. E sol. O erro, um dos maiores erros também é colocar a planta dentro do escritório ou dentro... Ambiente fechado? Não dá. Não tem jeito. Adubo. Adubo é a comida do bonsai. É isso aqui que vocês estão vendo. Tá vendo? A gente coloca... Segura na mão, segura. A gente coloca esse adubo... Eu compro isso assim, em Isso, garden. Em garden. Eu chego lá e peço por... Tem torta de mamona, farinha de ossos. Adubo para bonsai? Isso. Na verdade, Ou isso todos aqui os dá para qualquer coisa? Esse dá pra qualquer coisa, até orquídea. Ah, olha aqui que bonitinho. Esse aqui é um adubo de liberação lenta. Ele fica 3 meses adubando o bonsai. Você não precisa Joga ficar... água em cima dele? Joga água em cima dele. E ele vai liberando os sais. Olha que legal, gente. Fica 3 meses, de 3 a 4 meses adubando o bonsai. Aí esse cestinho você compra em loja especializada de bonsai. Vamos abrir ele aqui. Aí. Calma. E aí você coloca o adubo lá dentro. Tá. O que eu tenho... Ó, esse adubinho aqui, ó, gente. Essas parecem um sagu. Aí quando acabar tudo esse, vai acabar em quanto tempo, será? De 3 a 4 meses. Tá, eu vou lá para repor. Eu compro o quê? Qual é o nome disso Isso aí aqui? chama-se Osmocote Plus. Peraí, calma lá. Osmocote Isso. Plus. Isso. Esse é o nome. Isso aqui serve tanto Anotou? para orquídea, para plantas em vaso, horta. Ele vai liberando aos pouquinhos. Pra horta eu jogo assim? E aí você pode jogar, não tem problema. Osmocote Osmocote Plus. Plus. Não é difícil de você guardar esse É nome, só lembrar né? de osmose, Osmose. né? Mas dá pra anotar aí, galera. Sim. Osmocote Plus. Além Anota lá. dele, dá para usar também adubos orgânicos, que a gente usa muito no bonsai, que é, por exemplo, Thai Gold, Ecoadubo, torta de mamona com farinha de ossos. Você abre um buraquinho na terra do bonsai, coloca aquele adubo e fecha. Para evitar que gato, cachorro possa ir mexer lá e comer aquele adubo. Entendi. Coloca e tampa. Isso. Porque Muito gato bem. adora farinha de ossos. E a torta de mamona, ela faz mal para os animais, ele pode intoxicar. Então, abre um buraquinho ali, com um rachizinho, Certo. um pedacinho de pau, Que coloca não vai ter perigo e os fecha. animaizinhos. Fabi, querida, o que você mostra pra gente já nesse finalzinho de programa de hoje? Então, eu vou encerrar o programa, né, com essa imagem aqui, um pouquinho do Japão aí, para todo mundo que está em casa. Essa parada realmente obrigatória quem vem à Liberdade no Jardim Oriental, que fica aberto todos os dias das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Tem um jardim lindo aqui, tem uma fonte que todo mundo vem. Diz que não pode jogar nada aqui, viu, Olga? Mas o que tem de moedinha espalhada por aí, as pessoas acham que jogando uma moedinha Traz sorte. Mas- Com Não sei. certeza. Bom, joga uma moeda lá, minha linda. É bom. Voltou, Fabi? Voltou? É Vai. maravilhoso, não é? Então tá bom. Já vai embora? Então, Já aí vai. olha só. Aí a gente vai encerrar aqui, olha, com as carpas aqui. Bem, um símbolo bem característico aqui, que é do Japão, mas que eles trouxeram aqui. A gente que adotou tanto essa cultura, né, Olga? Tem tanta coisa japonesa que nos faz tão bem que a gente aprenda também a sabedoria dos orientais. Muito obrigada a você, equipe, por essas imagens lindas. Joga uma moedinha.
Bom almoço pra tu, Fabi. Até amanhã. Grande beijo, obrigada. Quero deixar o seu endereço também, ABC do Bonsai. Isso. A gente está no YouTube como ABC do Bonsai. Tem a loja também, abcdobonsai.com.br. Quem quiser tudo para bonsai. E temos também o Instagram do ABC do Bonsai. Que lá eu posto dicas. Tudo é ABC do Bonsai. Tudo é ABC do Bonsai. Aham. O que você falou aí? Pergunta? Ah, é verdade. Estão perguntando o preço. Aí, varia. Muito, né? Varia muito. Porque o bonsai são anos e anos de trabalho. Por exemplo, uma planta para chegar nesse nível aqui, ela tem por volta aí de mais ou menos umas 100 horas de trabalho. Quanto custa um desse? Em torno de 12 mil. 12 mil reais. 12 mil reais. Esse, Isso. Esse aqui por volta de uns 1.200. mais barato. Esse aqui por volta de 600. Varia muito com a idade, sabe? Esse aqui eu não Sim. vendo. Esse aqui é meu filho. Esse é teu filho? Ai, que lindo, esse é meu filho. Tem plantas que eu não vendo porque Eu são sei. tantos anos de trabalho. Não vende mesmo, tem Não tem bonsai. como. Um dia eu entrevistei um bonsaísta, é assim que fala. Isso. Ele tinha, assim, a planta foi passando de pai para filho, tinha 150 anos. Nossa. Então falou, não vendo nunca, não tem dinheiro que tira essa planta de mim. ABC do Bonsai, hoje aprendemos mais um pouquinho. Amanhã eu volto com vocês a partir do meio-dia. Super beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Até amanhã.